Chamado à adoração. Que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, tu nos puseste à prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados. Eu te darei o que te prometi. Aquilo que prometi quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Levarei ovelhas para serem queimadas no altar. Oferecerei sacrifícios de touros e cabritos, e a fumaça subirá até o céu. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que ele tem feito por mim. Eu gritei, pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Mas, se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém, Deus de fato me ouviu e respondeu à minha oração. Eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor.
Convite à confissão. Tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ouçamos as boas novas. Ó Deus, cria em nós um coração puro e dá-nos uma vontade nova e firme. Não nos expulses da tua presença, nem tires de nós o teu Santo Espírito. Graças a Deus, porque em Cristo somos perdoados. Amém. Louvor e gratidão. Vamos louvar ao Deus que tanto nos ama. Vamos adorar aquele que nos deu vida em seu Filho, Jesus Cristo.
ao Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Não existe nada melhor
que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não há nada melhor. Não existe nada melhor. Não existe. Não existe nada Não melhor existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom nosso bom pastor, nosso bom pastor Jesus. Oração por iluminação. Todos. Amado Pai, estamos diante das Escrituras Sagradas e queremos ouvir a Tua voz. Pedimos a iluminação de Teu Santo Espírito para os nossos corações e mentes, para que possamos compreender a Tua vontade e trilhar o Teu caminho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim, o mundo inteiro conhecerá a Tua vontade, e a Tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus. Que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus. Que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado. Que os povos do mundo inteiro o temam. Leitura do Novo Testamento. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados.
Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito, e no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. O texto da nossa meditação de hoje
do Evangelho de João, capítulo 14, nos apresenta alguns aspectos muito interessantes da relação de Jesus com os seus discípulos. O texto começa com uma expressão que todos conhecem muito bem e que já é tradicional na vida da igreja: não se turbe o vosso coração, não fiquem aflitos. O que acontece é que Jesus está na iminência de ser morto, está chegando a hora da despedida e, portanto, é momento de ruptura e de distância. Isso faz com que os discípulos entrem em agitação interior. E qual seria mais exatamente a origem desta perturbação? No capítulo anterior, capítulo 13, a partir do versículo 33, Jesus afirma que com a sua morte, ele vai para um lugar não acessível aos seus discípulos. E isso coloca em evidência uma perspectiva de ruptura e de distanciamento. Provoca perturbação nos seus discípulos. Além disso, no final do capítulo 13, o capítulo anterior, Jesus tinha predito a traição de Pedro, que era um tipo de líder entre os discípulos. Eles então percebem: a fé não é alguma coisa que se possua, é algo delicado e sensível, que diante de pressões ou tentações que surgem de um mundo hostil, tende a sucumbir ou a fraquejar. Nas comunidades joaninas, para quem o Evangelho é dirigido, a fé se encontrava bastante ameaçada, sobretudo pela tentação da acomodação e de uma paz barata. Jesus não era, como hoje em dia, um consenso entre todos. A sua identidade precisava ser defendida e comprovada, já que para alguns dos seus opositores, entre inclusive os cristãos, haviam alguns que tinham certas dúvidas, ele não passava de um enganador. Você vai encontrar essa expressão no capítulo 7, versículos 10 a 12 do próprio Evangelho de João. E por isso, ser cristão representava dar um testemunho claro de adesão a Jesus, com todas as consequências de ordem social, econômica e religiosa que isto representava. Ser cristão significava aceitar uma paz diferente daquela oferecida pelo mundo, uma paz que poderia representar desunião, conflito e até perseguição. Se com Jesus já não era fácil sustentar esta fé, na sua ausência, como encontrar forças para manter um discipulado fiel? Além desses fatores, é preciso considerar os sentimentos dos discípulos. A convivência com Jesus havia aprofundado laços de ternura, de afeto e de gratidão. A sua morte iminente deixava os discípulos tristes, pois uma vez que ela fosse consumada, não haveria mais como dar vazão à expressão de toda a riqueza de sentimentos que nutriam por Jesus. Então, Jesus faz a eles uma promessa que está dividida em duas partes. E a promessa é a seguinte: vou preparar morada a vocês junto de Deus. E a segunda parte diz: vou voltar e ficar para sempre com vocês. Segundo a primeira parte da promessa, Jesus cuidará para que os cristãos tenham um futuro em companhia do seu Deus. A construção da frase preparar morada junto a alguém tem o mesmo sentido de zelar para que se possa permanecer junto a alguém. Se olharmos para o princípio de tudo, voltarmos lá para Gênesis capítulo 2, a humanidade habitava com Deus e havia intimidade com Ele. Segundo João, o Verbo divino veio exatamente para armar uma tenda e poder habitar com a humanidade. Isso está lá no capítulo 1, versículo 14 de João. O futuro que Jesus pretende preparar para os discípulos não será mais nem menos do que isso: preparar lugar para eles junto de Deus.
Como diz o Salmo 23, versículo 6, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. As palavras de Jesus, portanto, são palavras alentadoras, pois elas pressupõem uma vitória sobre a morte e incluem na promessa dessa vitória também os que creem. E, sobretudo, traduzem essa certeza. O futuro reserva a Jesus e aos que creem a intimidade e a comunhão com Deus. A segunda parte da promessa, que diz, vou voltar e ficar com vocês, traz uma expectativa gratificante. A ausência de Jesus será breve. A separação é só temporária. Ele voltará com o objetivo de poder ficar em companhia dos seus fiéis. Devemos pensar aqui na segunda vinda de Cristo ao final dos tempos? Não. O contexto deste capítulo mostra que no quarto evangelho, o retorno de Cristo em breve pode ser também entendido da seguinte maneira: logo após a sua paixão, Jesus vai se revelar e virá na forma do Espírito Santo Consolador, por meio do qual os fiéis serão lembrados de suas palavras e capacitados para testemunhá-las e praticá-las. É isso que significa o que está escrito no versículo 23 do capítulo 14, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para sempre e faremos nele morada. Isso significa, não há uma vinda de Cristo que só se dará definitivamente no futuro, quando o reino de Deus será implantado de forma visível sobre a terra. Mas aqui, o Evangelho de João se refere àquela outra vinda de Cristo que se deu logo após a sua ressurreição, por meio do envio do Espírito Santo. Quando chegamos ao versículo 4, encontramos a afirmação: vocês conhecem o caminho. E, portanto, Jesus vai preparar lugar para os discípulos junto a Deus. E há um caminho que leva a Deus. Caminho, nesse caso, significa, como em outras passagens, o conjunto de diretrizes e de valores pelos quais orientamos a nossa vida. Todo o movimento cristão primitivo era, inclusive, designado e conhecido como os do caminho. De acordo com as diretrizes que nós escolhemos, podemos nos aproximar ou nos afastar de Deus. Jesus prepara um caminho para aproximar as pessoas de Deus. Os discípulos, evidentemente, querem ter acesso a Ele também, a Deus. Daí a pergunta de Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? O que Jesus procura nos ensinar nos versículos 4 a 9 é que a sua relação com Deus ultrapassa todos os parâmetros até então conhecidos. Jesus afirma ser Ele mesmo a revelação plena de Deus. Daí porque o caminho que conduz a Deus não pode prescindir dele, não existe sem Ele. Assim, quem quiser viver valores que o aproximem de Deus, precisa antes saber e viver os valores ensinados e vividos por Jesus. Há aqui uma forte reivindicação de exclusividade. Como eu disse no início, na época e dentro das comunidades joaninas, esta reivindicação era polêmica. Jesus era tido como charlatão e enganador por alguns, e mais tarde como escândalo para outros, pelo fato de ter sido crucificado, como encontramos nas palavras de Paulo em 1 Coríntios. Se Jesus afirma uma identificação plena com o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, diz Jesus no versículo 9, então, por trás do escândalo e rejeição que ele provoca, se esconde, na verdade, uma luta de deuses. A concepção de Jesus de ser Ele a revelação plena do Pai não conseguia ser aceita porque contradizia um certo imaginário de Deus embutido na cabeça dos seus conterrâneos. Aceitar Jesus como o caminho, a verdade e a vida representava, antes de tudo,
compactuar com o seu imaginário divino e, até certo ponto, abraçar um outro Deus, um Deus diferente daquele que eles estavam acostumados. Jesus é apresentado como sendo o caminho, a verdade e a vida. Qual é a relação entre esses três termos? Podemos interpretar a relação no seguinte sentido: pelo fato de Jesus revelar a verdade que conduz à vida e transmitir a verdadeira vida a todo aquele que acatar e vivenciar a verdade em fé, ele conduz toda a pessoa que nele crê à meta de sua existência, ao Pai, tornando-se dessa forma o caminho. Portanto, para além de Tomé, que queria saber o caminho, Filipe, nos versículos 8 e 9, quer também ver Deus. E aqui Jesus é incisivo. Afirma que Filipe pede para ver algo que, na realidade, já se encontra diante de seus olhos. Deus está ali, bem à sua frente, na pessoa de Jesus. Suas palavras, suas obras e sua bondade são Emanuel, Deus em meio à humanidade. Filipe precisa constatar, e nós muitas vezes também precisamos. Às vezes a gente vê muita coisa com os olhos, mas capta pouco disso com a razão e o coração. Por isso, a necessidade da fé. Tomé nos mostra a importância do saber, Filipe nos mostra a importância do ver. Mas aí Jesus destaca o crer. Nem o saber, nem o ver, mas o crer. As palavras de Jesus a Filipe nos alertam que o encontro com Deus no caminho do discipulado nem sempre é perceptível a olho nu. É possível ver sem captar, é preciso crer. Dificuldades para crer são comuns entre crentes e descrentes. E de fato, não é fácil crer que Jesus seja a expressão para o divino em meio a um mundo permeado por outros deuses, com valores diferentes e referenciais estranhos ao seu Deus, defensor de humildes e desamparados. Um Deus que ama a justiça e o direito e contempla com bondade as suas criaturas, não era querido num mundo calculista e corrupto como o da época de Jesus. E continua não sendo no nosso mundo, que continua calculista e corrupto. Crer no Deus revelado por Jesus representa uma contracultura religiosa, algo que desencadeia oposição. Por isso, Jesus aponta para as obras que ele fez e que ajudam a fé. Isso está aí nos seus versículos 10 a 12. No quarto evangelho, elas representam os grandes milagres, como aqueles narrados nos capítulos 4, 5, 9 e 11 do Evangelho de João. Não há dúvida, obras, ações, têm para muitas pessoas um poder de persuasão bem mais significativo do que meras palavras. Nesse sentido, podem gerar fé com maior facilidade do que um bom conjunto de pregações. E para concluir a nossa meditação, queremos nos lembrar que para saber o caminho é necessário saber sobre Jesus. Se Ele é o caminho, temos que conhecê-lo. E claro, quanto mais profundamente pudermos conhecê-lo, melhor será. E há dois meios acessíveis para esse conhecimento. O primeiro é o testemunho sobre a sua vida, ações e valores que se encontra na palavra da Bíblia. Assim são necessários a leitura, a meditação e o discernimento da palavra bíblica. A Bíblia é transparente para Cristo, embora as lentes que usamos para lê-la nem sempre permitam que captemos o caminho de Cristo como Ele quis que o fizéssemos. E como segundo meio para conhecer a Cristo, temos o seu Espírito, que quer marcar presença entre nós, como aparece no versículo 3. Essa presença do Espírito de Cristo se manifesta, segundo João, sobretudo quando os cristãos dão testemunho de Cristo, quando se deixam guiar para toda a verdade,
lembrando que a mentira identifica a ação do diabo, isso está lá no capítulo 8, versículo 44, quando os cristãos rememoram o que Cristo ensinou e quando os cristãos assumem um testemunho profético frente ao mundo em que vivem. Esses sinais da presença de Cristo em nosso meio são como que uma primeira bússola para avaliarmos se o caminho que estamos percorrendo em nossas comunidades é coerente. Na própria palavra de Cristo, que o identifica como o caminho, como diz o versículo 6, há mais dois auxílios substanciais nessa direção. Jesus afirma ser o caminho, a verdade e a vida. E aqui temos mais duas bússolas claras para avaliar nossa caminhada de cristãos e a caminhada de nossas igrejas. Primeiro, a autenticidade cristã de uma igreja se revela no seu compromisso com a verdade em primeiro lugar. Cristo e a verdade andam juntos. A mentira, como referido no versículo 44 do capítulo 8, é característica do diabo. Nunca se viveu com tanta ideia mentirosa como na nossa época, com as chamadas fake news. E segundo, o outro critério é o da vida. Jesus se revela como o pastor que veio dar a vida em abundância para as suas ovelhas, como diz o capítulo 10 de João, versículo 10. Por isso, toda a igreja e todo cristão que se torna comprometido com a vida, que a semeia em meio ao ódio, morte e desespero, captou o caminho que representa Jesus na direção de Deus. E para finalizar, perceba que Jesus inicia e termina o texto se referindo à fé. O texto liga a fé ao caminhar. E isto é mais do que apropriado, porque evita que a fé seja entendida como confiar em verdades abstratas. Não é isso. A fé se constrói, fortalece, mas também se destrói e vacila na própria caminhada. É ali que valores como os da verdade e da vida vão passar pela sua prova de fogo. É ali, no caminhar, que cremos em Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Como saber o caminho? Ele é Jesus. Não se turbe o seu coração. Creia em Deus. Siga a Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossos pés, nossos braços sustentarão nossos passos. Não mais seremos a massa, sem vez, sem voz, sem história, uma igreja que vai em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossa fé será tanta que transporá as montanhas. Vamos abrindo fronteiras onde só viram barreiras, pois somos povo que vai em esperança solidária.
caminhar é preciso, caminharemos unidos e o reino de Deus teremos como horizonte de vida. Compartiremos as dores e os sofrimentos e as penas, levando a força do amor em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos em nossa voz no deserto, fará brotar novas fontes e a nova vida na terra ser antevista das festas. É Deus que está entre nós em esperança solidária. Recebei a bênção. E o Deus da paz, que levantou a Cristo Jesus dentre os mortos, como garantia da nossa ressurreição, esteja com todos vós. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.